No livro de Lucas, o capítulo 8, o versículo de 5 a 8 diz assim: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos 100 por 1. Dizendo eles estas coisas, clamavam: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa é uma passagem bem conhecida, né? Talvez você já ouviu várias pregações a respeito dela. E nós temos que, quando ouvimos a palavra, analisar, parar, pensar e meditar na palavra. É o que diz lá em Salmo 1, medita na palavra. E meditando na palavra, nós podemos ver aqui que um semeador saiu a semear. E as sementes foram caindo pelo caminho. E é algo aqui que traz para a nossa vida uma grande revelação. Quando nós vamos falar da palavra de Deus, amados, nós não podemos lançar a nossa semente de qualquer maneira. Nós não podemos sair por aí atirando como uma metralhadora, né? Vou falar do amor de Deus, vou falar do amor de Deus. Sim, vamos falar do amor de Deus. Vamos falar da graça do Senhor, da salvação que há em Jesus Cristo. Mas vamos fazer isso com sabedoria, para não perder as nossas sementes. Você vê que aqui que a maioria caiu ali numa terra seca, foi pisada, veio os espinhos, teve ali uma pessoa que caiu sobre a pedra e ela secou porque não tinha umidade, caiu entre os espinhos e tantas coisas aconteceram, porque às vezes a gente prega a palavra de uma maneira errada, estamos falando na hora errada, não estamos pedindo orientação do Espírito Santo, e não estamos investindo na semente que foi lançada. Se você colocar a semente ali e não fizer nada, ela não vai produzir. Essa semente ela precisa ser o quê? Adubada, ela precisa ser regada, para que ela possa crescer, como diz aqui a palavra, né? Cair numa boa terra e dela produzir frutos. Não podemos perder essa oportunidade de falar da palavra de Deus, ainda mais nesse tempo que temos vivido, que temos visto que é os finais do tempo mesmo. Eu costumo dizer que quando a gente nasce, Deus nos dá um saquinho de semente. E um dia nós vamos dar conta de cada semente que nós levamos. Nós vamos ter que falar para o Senhor aonde nós colocamos essa semente. Será que eu vou falar, Senhor, caiu ali, olha, junto ao caminho foi pisada, caiu ali na pedra e ela secou porque não tinha umidade, caiu ali no espinho, Senhor, a culpa não foi minha, a culpa é minha, eu sou responsável por levar a palavra de Deus, você é responsável por levar a palavra de Deus, que você aprenda a semear, que você aprenda a cultivar o que você semeou, viver o que você semeou, viver a palavra de Deus, viver o que você tem pregado, viver o que você tem passado para as outras pessoas, para que você possa ter ali uma boa colheita, um bom fruto na vida da outra pessoa. De ver ela se achegando a Cristo, aceitando Jesus, mudando de vida, sendo liberto, sendo curado, produzindo frutos para o reino de Deus. Analise a partir de hoje. Não jogue as suas sementes em qualquer lugar e de qualquer forma. Peça sempre a orientação de Deus e cultive essa semente. Continue, falou do amor de Deus, volta lá na pessoa, como que você está, o que eu posso te ajudar, lê um versículo para ela, faça uma oração por ela, ajude ela a chegar numa igreja para congregar, porque a palavra diz que eu tenho que congregar, que mesmo que ela não venha para a sua igreja, mas que ela vá para uma igreja onde pregue a palavra de Deus, tá ótimo. Vamos semear. Vamos viver a palavra, vamos viver o evangelho. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, mas tenha sabedoria, não perca sementes pelo caminho. Pense nisso. Deus te abençoe.